Bom, gente, então, boa noite. Hoje a gente está aqui para mais um encontro do G7 e hoje a gente vai falar um pouquinho, discutir um pouquinho esse artigo que nós escolhemos. E antes, não sei se todo mundo que está online hoje sabe do grupo, então o G7 é um grupo cooperativo de efeitos tardios que foi criado dentro da SOBOP com o objetivo de estudar melhor e tentar cuidar melhor do segmento e dos sobreviventes do câncer infanto-juvenil, com apoio a todos os tipos de trabalhos, incentivos, que digam respeito a isso e a esse cuidado. Eu sou Juliana, eu sou oncopediatra, eu trabalho no Hospital de Amor Infanto-Juvenil de Barretos, onde eu sou coordenadora do nosso ambulatório de sobreviventes, que é o GPTH. Sou vice-coordenadora do G7, então atualmente estou na coordenação junto com a Laurice. A Laurice é a coordenadora desse biênio. E também sou sobrevivente do câncer infanto-juvenil, então, como vocês podem imaginar, essa é uma causa que é muito importante para mim pessoalmente, além de ser como médica. Nós escolhemos esse artigo, na verdade, por vários motivos, né? Então, primeiro porque ele tem um N muito grande, né? Um N, inclusive, eu acho que nunca antes avaliado, englobando uma grande parte da população de sobreviventes, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, e envolvendo também grandes centros desses dois países, então St. Jude, MD Anderson, Fred Hutchinson, a Universidade de Toronto, a Escola de Saúde Pública de Alberta, no Canadá, entre outros. Então, é de grande relevância, também porque esse é um assunto que vai muito de encontro a tudo que o G7 está trabalhando, que é o cuidado de longo prazo com os sobreviventes do câncer infantil, e, e também porque estamos no mês de comemoração do sobrevivente do câncer, né? Junho é o mês internacional disso, dessa comemoração, então achei importante a gente falar disso também por conta disso. Ai, espera só um pouquinho que minha tela... Bom, então, falando principalmente sobre esse excesso de mortalidade tardia, e associação com os riscos modificáveis, né, os fatores de risco modificáveis para o sobrevivente do câncer infanto-juvenil. Então, embora a sobrevivência, a sobrevida, né, em 5 anos, atualmente nos Estados Unidos, exceda 85% para os sobreviventes, a longo prazo, esses sobreviventes, eles experimentam morbidade excessiva e mortalidade tardia. Isso em comparação com a população geral e principalmente atribuível aos efeitos tardios do tratamento oncológico. Para reduzir essa mortalidade prematura, é necessário que a gente tenha uma melhor compreensão das causas específicas e dos fatores de risco para o excesso de mortalidade tardia. Então, é isso que o artigo tenta trazer para a gente. Principalmente porque hoje a primeira geração de sobreviventes tratada, né, nesses países já estão entrando agora na quinta, sexta e sétima décadas de vida. Então, um estudo anterior, englobando toda a corte do CCSS, identificou melhorias importantes na mortalidade tardia, atribuíveis às reduções das exposições ao tratamento e menos mortes por recorrências. Mas, embora tenham havido reduções importantes nessas mortes tardias causadas pelo câncer primário,
A melhoria na mortalidade tardia relacionada com a saúde geral desses pacientes a longo prazo, ela foi pequena, ela foi modesta. E um relatório atual, mais recente, utilizando os dados do programa epidemiológico, o SER, ele destacou a importância de avaliar a sobrevivência justamente entre esses pacientes mais velhos, né? E utilizando a métrica do excesso de mortes nessa população. Apesar de um aumento absoluto de mais ou menos 20% na sobrevivência aos 5 anos nesses pacientes, o número total de mortes anuais devido ao câncer infantil entre 1985 e 2016 permaneceu praticamente inalterado. E isso principalmente atribuível a um aumento, a um grande aumento, eles colocam como dramático, no excesso de morte ocorridas mais de 10 anos após o diagnóstico do câncer. Além disso, embora sejam modificáveis, o estilo de vida e os fatores de risco cardiovascular impactam muito no risco de morte dessa população em geral. Mas a sua associação com o risco de mortalidade tardia nos sobreviventes, ela ainda é desconhecida. Era até esse estudo, né? Então, uma publicação anterior desse mesmo grupo documentou mortes nessa corte até 2007. E agora, avaliando mais 10 anos, né, esses pacientes, foi visto que ocorreram novas, quase 2.000 mortes. Então, utilizando uma corte de sobreviventes de 5 anos, dos cânceres infantis mais comuns, diagnosticados entre 1970 e 1999, foram avaliadas as causas específicas de mortalidade tardia e excesso de morte relacionadas à saúde em comparação com a população geral dos Estados Unidos. E foram identificadas metas para reduzir os futuros riscos para que isso não aconteça tanto. Então, a população do estudo. Então, o CCSS é uma corte retrospectiva, multi-institucional, de base hospitalar, com acompanhamento longitudinal de sobreviventes tratados em 31 instituições dos Estados Unidos e do Canadá. A elegibilidade para esse estudo incluiu a sobrevida de 5 anos ou mais de câncer diagnosticado antes dos 21 anos de idade e entre 1º de janeiro de 1970 e 31 de dezembro de 99. E os mais de 34.000 sobreviventes incluídos nessa análise, eles representam mais ou menos 20% de todos os sobreviventes de câncer infantil dos Estados Unidos durante o período do estudo. Então, realmente, é uma população bastante expressiva para essa análise. Das causas de morte. As datas e as causas de morte até dezembro de 2017, elas foram determinadas em 3 categorias, que são mutuamente exclusivas. Então, recorrência ou progressão do câncer primário, causas relacionadas à saúde, então, neoplasias subsequentes, causas cardíacas, pulmonares e todas as outras mortes devido a uma condição médica, excluindo mortes por câncer primário. E causas externas, então, acidentes, suicídios e outras causas externas. As informações sobre o tratamento do câncer, então, as doses de quimioterapia, a dose de radiação, elas foram extraídas dos registros médicos das instituições de tratamento e para os sobreviventes com informações ausentes, foi aplicada a imputação múltipla, e que era consistente com os relatórios anteriores. O estilo de vida e os fatores de risco cardiovascular modificáveis. Os fatores de estilo de vida, como tabagismo, álcool, atividade física, peso não saudável, receberam uma pontuação como
não saudável e saudável, e no conjunto, essas informações geraram um índice que vai de 0 a 4. E a população do estilo de, a pontuação, digo, do estilo de vida, ela foi categorizada em não saudável, moderadamente saudável e saudável. E a presença ou ausência de hipertensão, diabetes, dislipidemia foi classificada e definida de acordo com o autorrelato de um diagnóstico por um profissional de saúde. Sobre a análise estatística do estudo, o tamanho da amostra se baseou na população elegível da corte do CCSS, das 31 instituições. O risco de morte por todas as causas e por causa não específica foi estimada globalmente pelo diagnóstico de câncer primário e pelo tempo desde o diagnóstico e dividido em intervalos de 5 anos. As curvas cumulativas de mortalidade por causa específica foram estimadas pelo método de incidência cumulativa e usando como as outras causas como eventos de risco concorrentes. O tamanho de permanência em risco de morte iniciou 5 anos após o diagnóstico e terminou na data do óbito ou em 31 de dezembro de 2017, que ocorresse primeiro. E todas as análises de regressão foram ajustadas para sexo, idade, ao diagnóstico, idade atingida durante o acompanhamento, e raça e etnia. Então, em relação aos resultados, foram quase 5.916 óbitos. A maioria dos pacientes era do sexo masculino. A maioria, pacientes brancos, não hispânicos. A idade média da população analisada, mediana de idade, é de 6 anos. E a maioria dos pacientes avaliados estavam em torno de 20 a 39 anos após o diagnóstico. Então, de sobrevida, né? De sobrevivência após o diagnóstico. A maioria dos pacientes envolvidos e tinham diagnósticos iniciais de leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin e tumores de sistema nervoso central. Entre os quase, os mais de 34 mil sobreviventes avaliáveis, ocorreram 5.916 mortes, 2.009 dessas mortes por recorrência ou progressão do câncer primário, mais de 3.000 mortes, 51%, atribuíveis à não recorrência, então causas relacionadas à saúde, neoplasias subsequentes, causas cardíacas, causas pulmonares e outras causas relacionadas à saúde. E aos 40 anos do diagnóstico, a mortalidade cumulativa por todas as causas foi de 23% para os sobreviventes, em comparação com menos de 5% que é o esperado na população geral dos Estados Unidos. Então, aqui tem o gráfico mostrando exatamente isso, que é como esse risco de mortalidade acumulada, ela aumenta muito com o passar dos anos de sobrevivência, inclusive em relação às neoplasias subsequentes. Então, principalmente neoplasias subsequentes, causas cardíacas, as pulmonares também aumentam e outras causas. E reduz bastante o risco em relação à morte por recorrência do câncer primário, né? Em relação aos resultados de mortalidade e excesso de mortes em comparação com a população dos Estados Unidos. Então, o risco excessivo absoluto de morte diferiu por diagnóstico. Os sobreviventes de leucemia, por exemplo, tiveram menos de 100 mortes em excesso por 10.000 pessoas ano, em todos os momentos do acompanhamento, enquanto que os sobreviventes de linfoma de Hodgkin tiveram 100 mortes em excesso
por 10 mil pessoas ano, 25 anos após o diagnóstico, e isso aumentou para 400 mortes em excesso por 10 mil, mais de 40 anos após o diagnóstico. Em comparação com a população geral, os sobreviventes apresentaram, então, um risco elevado de morte, 4 vezes maior. O excesso de risco absoluto de mortalidade por todas as causas entre os sobreviventes foi de 56 mortes por 10 mil pessoas ano. Os sobreviventes de 5 a 9 anos do diagnóstico tiveram 95 mortes em excesso nesses 10 mil pessoas ano, e apenas 21 dessas mortes foram atribuíveis a causas relacionadas à saúde. Em comparação, os pacientes após os 40 anos de diagnóstico tiveram 138 mortes por excesso por 10 mil, sendo que 131 dessas mortes foram atribuíveis às causas relacionadas à saúde. Então, é uma grande diferença do início para o longo prazo. Associação com o tratamento. Então, exposições específicas ao tratamento foram associadas a um aumento dependente da dose e no risco de mortalidade, né, por todas as causas. Para 16 mil sobreviventes de 30 anos desde o diagnóstico, persistiram as associações independentes entre o aumento do risco de morte relacionado à saúde e o tratamento. Então, irradiação torácica, aumentando grandemente o risco de neoplasia subsequente, doença cardíaca e doença pulmonar. Irradiação craniana, aumentando o risco de neoplasia subsequente e outras causas relacionadas à saúde. Quimioterapia com antracíclico, aumentando o risco de morte por doença cardíaca. E quimioterapia com alquilante, aumentando o risco de morte por neoplasia subsequente. Em comparação com a população geral, os sobreviventes tiveram um risco significativamente aumentado de morte. Para as principais causas de morte, né, comparando com as principais causas de morte relacionadas à saúde na população geral dos Estados Unidos com menos de 60 anos. Então, câncer subsequente, doença cardíaca, doença cerebrovascular, sepse, gripe, pneumonia, insuficiência renal, diabetes, doença hepática, doença respiratória crônica, morte por queda e morte por complicação médica ou por cuidados cirúrgicos. Então, aqui a gente consegue ver o mapa mostrando esse excesso absoluto de risco e chama a atenção que os pacientes com mais de 40 anos após o diagnóstico, eles têm um risco muito aumentado por neoplasia subsequente, principalmente em relação às de trato gastrointestinal, em relação a doenças cardíacas, principalmente doenças valvulares e isquemia, e em relação às outras causas, o que mais se destaca é a doença cerebrovascular. Em relação aos riscos modificáveis, então, entre os mais de 20 mil sobreviventes adultos, então, com idade média de 39 anos, 19% relataram pelo menos um fator de risco cardiovascular. 13% hipertensão, 9% dislipidemia, 5% diabetes, e apenas 27% desses pacientes relataram um estilo de vida saudável. E o risco de mortalidade relacionada com a saúde foi menor entre aqueles com estilo de vida saudável versus pouco saudável. E foi alta entre os sobreviventes com hipertensão e diabetes. Então, o excesso de risco absoluto de morte relacionada com a saúde, ele foi mais baixo nos sobreviventes com estilo de vida saudável. Então, esses gráficos, eles mostram exatamente isso. Então, mesmo o risco em relação às segundas neoplasias foi bastante menor do que
em relação aos pacientes que tiveram estilo de vida pouco saudável ou não saudável. Então, os pacientes com estilo de vida saudável tiveram uma grande melhora nessa, nesses riscos a longo prazo. E o estilo de vida saudável versus não saudável foi associado a uma redução de 20% no risco de mortalidade relacionada à saúde, independente dos fatores de risco cardiovasculares tradicionais. Então, é um valor de P aí bem significativo e bem importante para os pacientes que tiveram estilo de vida saudável. E a ausência de hipertensão ou de diabetes foi associada a uma diminuição de 30% no risco geral de mortalidade e a uma diminuição de 30% a 50% no risco de mortalidade cardíaca, independente do estilo de vida ou de outros fatores cardiovasculares. Então, o gráfico também aí para vocês. Então, na discussão do artigo, apesar do aumento de 20% na sobrevivência aos 5 anos do câncer infantil, que passou de 61% na década de 70 para 80% entre 99 e 2000, é evidente que a sobrevida aos 5 anos por si só não consegue descrever a influência total do câncer e da sua terapia. O excesso de mortes que são observadas entre os sobreviventes acelera na sobrevivência tardia e é mais elevado entre aqueles com pelo menos 40 anos a partir do diagnóstico. Então, é muito diferente a causa de morte antes dos 9 anos, a partir do diagnóstico, em que essas mortes elas estão relacionadas ao câncer primário, com os pacientes após os 10 anos do diagnóstico, em que essas mortes ocorrem devido ao início precoce de causas relacionadas com a saúde. Então, o resultado é de 138 mortes em excesso por 10 mil sobreviventes ano após os 40 anos a partir do diagnóstico. Dessas, 131 são atribuíveis a causas relacionadas com a saúde geral, e mesmo décadas após o diagnóstico, as exposições terapêuticas relacionadas ao câncer permanecem significativamente associadas a esse risco aumentado de morte. O estilo de vida saudável e a ausência de fatores de risco cardiovasculares estão independentemente associados ao risco reduzido de morte entre os sobreviventes, e isso é o que deve nortear as nossas estratégias futuras para prevenção e intervenção destinadas a reduzir essa mortalidade. Portanto, gente, os esforços para melhorar a saúde e a esperança de vida dos sobreviventes do câncer infanto-juvenil precisam se concentrar principalmente em duas áreas. Uma é a alteração da terapia primária do câncer, que reduzam a exposição desses pacientes a tratamentos conhecidamente relacionados aos efeitos tardios a longo prazo. E, mais ainda, a promoção da redução do risco para os sobreviventes do câncer infantil ao longo da vida. Mesmo depois de 30 anos desde o diagnóstico, a exposição à radiação no cérebro ou no tórax e a quimioterapia alquilante permaneceram significativamente associadas ao aumento da mortalidade por todas as causas relacionadas à saúde, e a quimioterapia com antraciclina permanece associada à mortalidade cardíaca especificamente. A irradiação craniana, que continua sendo base para o tratamento do meduloblastoma e outros tumores do sistema nervoso central, causou uma melhora na sobrevida desses pacientes, mas aumentou muito os efeitos tardios relacionados ao tratamento em épocas recentes. E apesar da sobrevida em 5 anos, os sobreviventes do linfoma, tem aumentado em 5 anos para os sobreviventes do linfoma de Hodgkin, esses pacientes permanecem com risco muito alto de câncer subsequente, de alterações cardíacas, pulmonares e de outras causas de morte relacionadas à saúde. E aí, os ensaios recentes, eles podem reduzir esse risco.
buscando novos agentes quimioterápicos adaptados ao PET, critérios adaptados a critérios de resposta, mais ainda, porque a gente já tem feito isso, né? Irradiação por prótons, exposição reduzida a campo de radiação, ensaios terapêuticos para outros cânceres pediátricos, hoje, utilizando terapia direcionada, então terapia-alvo e imunoterapia, também podem permitir a redução desses riscos entre esses sobreviventes, mas também é muito importante que a gente entenda que o monitoramento desses efeitos tardios em relação a esses agentes novos, ele também é essencial, porque a gente pode estar lidando com simplesmente uma troca de um efeito, de um conjunto de toxicidades por outro, porque a gente ainda não sabe quais são os efeitos tardios desses novos agentes a longo prazo. Então, medidas que podem reduzir de forma independente o risco de mortalidade tardia para esses pacientes é a detecção precoce de efeitos tardios previstos na terapia, investigação de causas raras de excesso de mortes externas e acidentais, e prevenção e controle dos fatores de risco cardiovasculares modificáveis e promoção de estilo de vida saudável. Apesar das melhorias na sobrevivência de 5 anos. Então, os sobreviventes a longo prazo do câncer infanto-juvenil continuam a ter um risco de morte bastante alto, então de 4 vezes maior em relação à população idosa em geral. As exposições ao tratamento do câncer permanecem associadas à morte décadas após o tratamento. O risco excessivo de morte, para além da sobrevivência, aumentou aos 40 anos após o diagnóstico, devido principalmente ao excesso de mortes por muitas das principais causas de morte da população geral. E, felizmente, existe um potencial para a gente mitigar esses riscos através da melhora, da mudança do estilo de vida para um estilo de vida saudável e da ausência de fatores, a busca, né, pela ausência dos fatores de risco cardiovasculares tradicionais. Então, as reduções contínuas na intensidade da terapia primária do câncer e a investigação futura, visando essas intervenções nos estilos de vida e nos fatores de risco cardiovasculares, essas sim podem oferecer uma oportunidade para reduzir a mortalidade e a morbidade a longo prazo para esses pacientes e prolongar a esperança de vida dos sobreviventes do câncer infanto-juvenil. Então, obrigada. Eu fico aqui, abro para a nossa discussão e deixo aqui até uma pergunta que eu acho que é a nossa grande norteadora, né? O que nós podemos fazer, então, diante de tudo isso, para melhorar o segmento de longo prazo do sobrevivente do câncer infanto-juvenil no Brasil? Muito obrigada, gente. Vou abrir para vocês agora. Oi, Ju, foi linda a apresentação, viu? Muito bom esse trabalho. E a gente acaba, né, tendo base para continuar nessa luta do grupo, né? E realmente muito bem, um trabalho com N muito grande, né? E traz muito subsídio para a gente no nesse nosso grupo de estudo de trabalho relacionado ao sobrevivente com câncer. Boa noite. Oi, doutora. Oi, Laurício, Juliana, boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite, doutora. Bom te Posso falar? ver. Tudo bem? Como vão todos? Tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? doutora? Esse é um trabalho que só corrobora e afirma os outros que são bem semelhantes, né? Esse aí especificamente do CCSS, mas eu acho que, eu até já falei algumas outras vezes, que nós estamos o tempo inteiro estudando e falando para os espelhos, para os nossos espelhos. Acho que a sociedade, não só de oncologia, como de cardiologia, precisa já chegar no público leigo.
essa população que a gente está vendo nesse trabalho, ela não está mais sendo avaliada por oncologistas pediátricos, se acham curadas e tchau, né? O cardio adulto, então a clínica de transição tem sido assim um pouco relutante em aceitar e às vezes diz que perde muito tempo fazendo anamnese mais profunda, então resgatando esse antecedente do câncer infanto-juvenil, querem focar apenas no que está acontecendo hoje. Então, hoje a pessoa está tendo outros problemas, né? E hoje a gente tem muito conceito da cardio-oncologia reversa. Eu estou enfatizando muito isso aqui por conta de quase 5 vezes, né? A frequência de morte por causas cardiovasculares somente nesse grupo, né? E existem trabalhos mostrando até 15 vezes mais causas, né? E, assim, apesar de ter ali como causa morte direta zero hipertensão, zero é, é, outros fatores cardiovasculares, mas quando entra 10% ali de acidente vascular cerebral, teve uma prévia de outras coisinhas montando ali dentro, né? Então, eu acho que chegou o momento do público leigo estar sempre informado sobre isso. Eles não sabem, continuam não sabendo. E eu acho que faz parte agora do trabalho de Formiguinha divulgar isso para o público leigo de maneira séria, não em pânico, não apavorosa, né? E eu acho que está chegando a hora deles saberem disso. Por que que eu tenho que me cuidar? Não é só por estética, é mais porque olha a obesidade, olha o sobrepeso, atividade física. O pessoal não está entrando isso na cabeça e muitos não sabem que tratar câncer leva a isso, ainda nos dias de hoje. E olha que a gente está vendo um trabalho do grupo americano e canadense. Imagine aqui no Brasil, né? Nos meus atendimentos, quantos não sabiam, nunca foram informados durante o tratamento que algum problema cardiovascular poderia acontecer em algum momento da vida, né? Então, a gente também está lidando com pessoas que estão sobrevivendo e também em risco de desenvolvimento de neoplasias da vida adulta, né? Também. Então, assim, são muitas responsabilidades aí junto. Eu acho que chegou o momento da força-tarefa da sociedade em divulgar. Eu não sei uma maneira mais ética, fazer podcasts, liberar mesmo entrevistas, aconselhamentos, falar para o público leigo que isso existe, porque não adianta a gente estar lendo, estudando e vendo esses resultados, olhando para trás, né? Olhando para trás. E, infelizmente, prospectivamente, o segmento desses pacientes está praticamente zero. E a gente vê que a partir do 10º ano de sobrevida, aí é que a coisa começa a acontecer, não é? E eles recebem alta. E aí, quem vai dar conselho? Né? E essa é a minha preocupação no momento que eu me encontro na vida, de ver tanto isso acontecer, um repeteco, um repeteco, um repeteco. Eu acho que a sociedade precisa pensar nisso. Como a gente deve educar, alertar, não só os colegas, mas não vamos ficar falando para os próprios espelhos, como eu falo. Tem que falar para o público leigo mesmo. Aí espalha, não é uma fake news, é uma coisa verdadeira, e um fala para o outro, para isso virar realmente um consenso, né? Um conceito, desculpa, assim. Esse é o meu sentimento, literalmente, de tudo isso que a gente vê e escuta, né? Mas parabéns, Juliana, pela didática, pela apresentação muito boa do artigo, foi muito bonito, mas eu acho que nós temos que ver o que é que vamos fazer com isso aí, né? Vou deixar a palavra aí para todo mundo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu acho, doutora Obrigada, Verônica, doutora. eu acho que a senhora colocou muito bem isso, e com certeza nós temos um caminho muito, eu não vou dizer árduo, não, porque é um caminho desafiador. E eu acho que esse passo que a gente vai dar em relação a essa apresentação do grupo no Ministério da Saúde, eu acho que isso começa a ser uma luz no fim do túnel, no sentido de que essa apresentação ela vai mostrar que o grupo existe e o que é que a gente pode fazer
para conseguir isso aí que a senhora está falando, sensibilizar quem cuida e o público-alvo, o leigo, como a senhora está falando. E eu acho que a grande ferramenta realmente vai ser, eu acho que a caderneta vai proporcionar isso, desde que ela seja adotada e implantada. Porque isso é uma ferramenta de alcance. Logicamente, com o empenho de um grupo, né? Porque assim, a gente que está nesse grupo, eu acho que a gente está se propondo a esse desafio. E realmente a senhora que cuida desses pacientes e que está envolvida com isso há muito tempo, a senhora percebe a gravidade disso, e eu acho que a senhora se sente até impotente diante disso, né? Porque às vezes a gente quer uma atitude, quer uma resposta efetiva e imediata. Eu acho que nesse caso é muito de insistência mesmo, porque eu me lembro muito bem de doutora Vera, quando ela começou o programa de curados lá no Oswaldo Cruz, que é um ambulatório, é lógico, nem se compara, Ju, com o que você faz em Barretos, uma coisa organizada, instituída, alguém que faça só aquilo é o sonho de todo mundo, e para que a gente não só cuide desse sobrevivente dentro do ambiente oncológico, como a senhora bem falou, mas que a gente possa transpor isso, que ele saia daquele período já com um lugar para ir. Quem é que vai. Deixa eu acender, estou dentro do carro, por isso que eu estou nesse escuro. Quem é que vai realmente assumir esse paciente? E eu acho que isso é um trabalho de formiguinha. Eu fiquei muito feliz com esse convite no Ministério da Saúde lá, para a gente poder apresentar isso e, quem sabe, correr atrás de colocar isso para frente e ter esse alcance, talvez, que a senhora está aí tão enfaticamente reforçando, e a gente concorda com isso, e talvez seja esse o início do caminho. É porque eles saem da consulta, então assim, tá na clínica de efeitos tardios com vocês, que bom, ótimo, tá bem. Aí recebe alta um belo dia, e aí? Né? E aí? Mas assim, então o leigo, a família precisa saber. Alguém que não tem ninguém em sua própria família, mas conhece alguém que tratou, está tratando, e levanta esse assunto do almoço todo domingo, de repente. Entendeu? Porque o médico da UBS que vai ler a caderneta vai falar com o paciente. Ninguém mais vai ficar sabendo. Entendeu? Vai dar aquele conselho, ele vai sair dali, vai esquecer. O que eles mais querem é esquecer. Tá? Eu estou bem, eu estou curado, eu não sinto nada. E nós sabemos muito bem que todos esses problemas que são apontados aqui, eles têm uma evolução silenciosa, não é? Silenciosa. As pessoas se adaptam a uma insuficiência cardíaca subclínica, a uma hipertensão arterial, a uma dislipidemia, a um problema pulmonar lento e progressivo. A pessoa vai se adaptando, é assim mesmo, e ali vai se autoprotegendo sem investigar, podendo interromper o ciclo, a evolução desse processo, não é? Então, eu acho que realmente nós precisamos ficar repetindo isso, mas para o público leigo. A gente tem evidências, existe evidência científica, existem esses registros imensos, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o nosso registro dos efeitos tardios também, vai ter a nossa pequena contribuição, mas precisamos agir, né? E é de boca em boca. A gente que tem agora essas redes sociais que abrangem com tanta facilidade coisas do mal, também pode chegar com coisa do bem e útil para ser em prol da vida. É só saber fazer um trabalho bom e a gente conseguir começar a divulgar de maneira tranquila, mas enfática. Tipo assim, tratou seu câncer, cuide bem da sua saúde, vamos em frente. De repente, até pegar o engajamento de alguém mais famoso, sei lá, não sei, algum artista famoso, alguém que, de maneira mais sincera, que possa ser um porta-voz, né? Eu não sei, isso é um assunto para conversar, divulgar, para a gente poder botar isso em prática. Já venho batendo nessa tecla há muito tempo, mas eu acho que cada vez mais está chegando a hora, ou já passou da hora, inclusive, né? Oi. A doutora Verônica, realmente, essas palavras são realmente muito esclarecedoras e
não é para alarmar, mas é a realidade, né? Então, veja, a senhora na parte cardiológica, eu na parte odontológica, às vezes a gente vê que o câncer de orofaringe, ele é alto no Brasil, e a mortalidade também ela é alta em decorrente ao câncer de orofaringe, e ele está bem relacionado a isso, ao estilo de vida da pessoa. Então, a gente vê as crianças agora sobreviventes ao câncer, mas vão se tornar adolescentes, adultos jovens, depois adultos, e eles começam a mudar muito um tipo de vida. Então, começa com o consumo de bebidas alcoólicas, iniciam o tabagismo, mas daí eles falam, mas eu não estou fumando cigarro convencional. E agora nós temos os dispositivos eletrônicos que estão, né, que tá praticamente algo que na odontologia a gente ainda não tem estudos com forte evidência científica em relação a pontuar com relação a neoplasias de orofaringe, mas porque é uma coisa nova, diferente do tabagismo, que já está mais do que pontuado isso cientificamente. Mas é um estilo de vida que o jovem hoje está levando, né? E que é algo futuro complicador. E eu vi um slide que a Juliana postou ali das neoplasias de orofaringe, estava até em laranja, né? É alto também, né? E quando a gente pensa que a pessoa ela tem a consciência do autocuidado bucal, quando ela vê uma feridinha na boca, fala, isso daqui daqui a pouco passa, ou ela mesmo se automedica. Ou como dizia um professor de patologia, o dentista não vê o câncer, mas o câncer está vendo o dentista toda vez que o paciente abre a boca. Então, tem também uma atenção e uma nova abordagem que a odontologia vai ter que ter em relação a isso, ao histórico do tratamento antineoplásico que o paciente teve, conhecer, né, as modalidades de tratamento. Essa cartilha realmente ela está vindo numa hora muito assertiva, e essa reunião também que o grupo terá no Ministério da Saúde para também alertar isso, né, a parte odontológica. Muito bom. Muito bom, Ju. Excelente artigo que você trouxe. Então, gente, o meu objetivo era justamente gerar essa discussão, né? Porque concordo em tudo com a doutora Verônica, que a gente realmente precisa agir mais no dia a dia com aqueles que estão fora da oncologia, porque, gente, esse é o maior, eu acho que o maior gargalo, né? Porque quando o paciente não entende por que ele precisa acompanhar, mas ele ainda está com a gente num serviço oncológico e a gente consegue orientar, isso é uma parte do processo, né? A partir do momento que ele sai desse nosso cuidado e ele chega para uma atenção primária ou para um especialista ou para, não sei, num hospital, numa UTI, enfim, em todos os lugares por onde ele pode passar, e quem atende esse paciente não sabe o que fazer com ele, não sabe quais são os riscos, não sabe o que são efeitos tardios, isso é um risco muito alto, né? E aí você deixa de fazer as orientações que você precisa fazer. Você deixa de entender que o problema desse paciente não é mais o câncer que ele teve, mas a vida que ele tem de risco em relação ao tratamento que ele fez. Então, isso é uma luta, eu ensino isso todos os dias para os nossos residentes, eu converso sobre tudo isso com todos os nossos pacientes, mas não é fácil, porque não tem um dia sequer, gente, não tem uma semana que eu não receba pacientes no ambulatório que não voltaram e falam assim para mim: ai, doutor, eu tive um problema, mas me falaram que eu tinha que voltar aqui, porque é aqui que vão resolver, porque como eu já tive câncer, então eu tenho que voltar para o hospital onde eu fui tratado. E isso é muito grande, é muito impactante, porque o paciente também passa a não confiar em quem está atendendo ele fora da oncologia, porque ele passa por N procedimentos, por N
diagnósticos por N situações que faz com que eles aumentem essa mortalidade, essa morbidade e que diminuam a confiança. É isso que a gente precisa mudar, né? Que eles tenham confiança em quem está fora e que quem está fora entenda por quê que eles precisam ser bem acompanhados. Porque é o que a doutora Verônica falou, é o que a Laurice falou, é o que todo mundo fala e que a gente tem falado o tempo todo nas nossas reuniões. A minoria dos serviços brasileiros conseguem acompanhar esses pacientes a tão longo prazo. Porque realmente não é viável, porque é difícil, né? Imagina um paciente de 40 anos num serviço de pediatria. Não é fácil, não é fácil, né? Eu, apesar de fazer isso, eu tenho todas as dificuldades, apesar de eu estar num serviço grande, num serviço que não é exclusivo pediátrico, é difícil, né? Então, onde estão esses pacientes? Quem está acompanhando esses pacientes? Quem está acompanhando sabe disso, né? Essa é a minha angústia, gente, como médica e como sobrevivente. Essa é a minha angústia. Então, eu acho que eu escolhi esse artigo para a gente gerar essa discussão mesmo, botar esse alerta justamente nesse mês, que é o mês do sobrevivente. A gente precisa falar disso. É isso mesmo. Vamos montar uma Al- estratégia proativa agora, já que há consenso, né? Dos que estão aqui, não sei se alguém tem mais alguma coisa, de repente começar a bolar algo assim padronizado Doutora, de informação, não é? Que tal, eu, não é? eu acho que o que a senhora disse das mídias digitais, e agora a gente tem, né, tanta coisa, a gente tem tanta ferramenta que a gente não tinha antes, e isso é uma questão de saúde pública, né? Essa reunião no Ministério vai ser uma coisa super importante, e aí, quem sabe eles começam a olhar isso como uma questão de saúde pública. Quando a gente apresentar uma caderneta, uma ferramenta que vai ser incorporada e tal, então, eu acho que estratégias têm que ser boladas, né? E tem tantas formas de se fazer isso, fazer os alertas e estabelecer uma estratégia. Como é que a gente vai cuidar disso? Se isso foi identificado como uma questão de saúde pública, porque qual é o maior problema que a gente tem? Isso é uma população que a gente está vendo aí, né? Enorme, hoje é uma população enorme, e que não tem, que é uma população completamente órfã. Órfã. Veja, você falou aí, e de repente vai ter alta. Só para a senhora ter ideia, aqui no Oswaldo Cruz a gente não dá alta. É horrível isso, porque tem dia que eu recebo paciente da minha idade, 40 e tantos anos, e aí eu recebo para quê? Só é muito mais um conforto, é muito mais eu faço exames de forma geral, eu faço uma orientação, é isso. Então, estou eu aqui, pediatra, recebendo adultos velhos. Isso não tem o menor sentido, sabe? Mas isso vai chegar uma hora que isso não tem mais como ser. Então, eu acho que isso é uma questão mesmo de saúde pública. Esses pacientes não podem ser órfãos, né? Então, eu acho que quando a gente apresentar isso no Ministério, quem sabe a gente que identifica alguém lá de dentro, lá de cima, e aí a gente consegue ter ajuda para pensar numa estratégia. Acho que isso vai ser um passo muito importante, né? Muito importante. Eu acho Entra também. a expertise de marketing do pessoal também, né? Isso sim, Expertise de exatamente. marketing para poder fazer uma coisa profissional, séria, confiável, de maneira clara, né? Que o leigo consiga entender. Nossa, isso se Eu acho que aplica a a mim. Sobop também vai ter um papel É, importante, doutora, sim, nisso, assim, sim. aliado com o Ministério, a gente poder alinhar, tipo, o que é que o Ministério, por exemplo, entende que é importante para que o leigo, ou seja, o nosso público-alvo, o que é que ele quer saber? E aí, daí, a gente montar realmente um programa que seja realmente atrativo. O programa que eu digo assim, um programa de. é, é, ai, me faltou a palavra. Um programa Cuidados, né? de Cuidado, conscientização. De construção. conscientização, né? O que é que a gente pode dizer, de que forma a gente pode dizer, e aonde a gente pode dizer. Eu acho que, é como eu disse no início, eu acho que vai ser um grande passo, né? A gente sabe que é tudo muito lento, mas eu acho que vai ser um grande passo. Como a Adriana falou agora, é insustentável essa condição. Hoje mesmo a gente estava
Hoje a gente recebeu esse mês passado um paciente de 33 anos que tinha perdido o segmento há 10 anos com um tumor renal que já foi visto há 10 anos, um nódulozinho. Ou seja, ele nem aí, passou esses 10 anos assim, negligenciando, entre aspas, e a gente funciona meio que uma triagem. Não é isso que a gente quer. A gente quer que alguém assuma eles, que eles sejam bem cuidados, assim como nós cuidamos, tanto no período da doença oncológica, quanto no pós-doença oncológica, os 5 anos, né? Assim, os 5 anos que a gente padronizou para acompanhamento. É, Mas a gente, lá no C1, a gente acompanha, como a Adriana diz, da minha idade não tem não, mas da idade dela tem. chegou nesse momento, de repente, né, Carolina, que está aí ouvindo a gente também, fazer essa ponte e ver como que a Sobop, através de um marketing inteligente, com quem poderíamos falar, onde que a gente pode pedir ajuda, enfim, montar essa estratégia proativa, porque todas as áreas são impactadas e se juntam e dão em consequência de efeitos tardios, né? Então, não é só a parte cardiológica, já vem uma disfunção da endocrinologia, já vem o sobrepeso, já vem o sedentarismo, já vem problemas AB, vai juntando aquele, né? É muita coisa que realmente vai impactar na frente. Então, vamos pensar de maneira inteligente, né? Desejar muita sorte aí para a Laurice, para ela fazer uma apresentação bem impactante. Deus é Então, pai, viu? Façam as é, orações e quando estiver não, pronta eu vou mandar até para a Juliana dar uma energias, olhadinha. energias positivas, não é Eu estou isso? animada, doutora Verônica. Estou bem Eu, acre- animada, fiquei eu acredito, feliz. acredito, é uma oportunidade ímpar. Foi. E foi uma coisa muito por acaso, né, Juliana? Foi por Foi. acaso, Por sinceramente. acaso, mas foi excelente. A gente vai Foi. honrar esses 20 minutos, né, Laurice, que a Vai. gente vai ter lá. Com certeza absoluta. Quando tiver pronta a apresentação, eu vou botar no nosso grupo de coordenação, porque eu queria a opinião de todo mundo, né? Que deem uma Combinado. olhadinha, viu? Teve alguém que colocou um comentário no chat, eu não sei quem é, tá como usuário do Zoom. Se quiser abrir o microfone para falar, pode, mas sugerindo que a Sobop fizesse isso que a gente está conversando, né? Nos É, ajudasse com essa divulgação, com isso, folders, slides, né? Como é, fazem com a divulgação do câncer infanto-juvenil. é. Então, Câncer sim, de mama, né? No sim. mês da campanha, a gente podia também montar, né? Já que eu mesmo nem sabia que o mês de junho era em prol do sobrevivente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, Juliana. O que é que a Usar gente o pode mês para fazer isso, para né? usar o mês e divulgar, entendeu? Sim. Né? Aqui, na área da cardiologia, é o mês da cardiopatia congênita, né? Da Uhum, sim, conscientização. também. Mas os meses têm muitas Dia coisas, né? 12, né, Tem. cardiopatia? Tem muita coisa, é. De repente, até propor um Dia Nacional de Conscientização, sei lá. Sim, Né? seria Tem Dia ótimo. Nacional de tudo, pelo menos assim, para impactar e isso virar notícia na grande mídia. Pode virar, Sim. né? Isso, a gente tem que falar sobre isso, né? Rádio, internet, TV aberta, enfim, né? Eu acho que assim agora é só ligar o botão que a imaginação vai longe, não é? Vamos em frente. Tá certo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, todo Acho que a mundo gente pode aqui. encerrar, né, Ju? Vamos. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela ótima discussão. E até o próximo encontro, daqui um Até. mesinho.